primeiro lugar, eu queria agradecer muito a presença de todos aqui e mais uma audiência pública do nosso mandato e da nossa gestão na Comissão de Cidadania e Direitos Humanos da Assembleia, aqui no Cabo. Quero convidar o Magno Araújo, que é representante das comunidades do entorno de Suape. Quero convidar também o professor Heitor Scalambrini, que é da coordenação aí do Fórum Suape. Convidar também o doutor Geraldo Vilar, que é defensor público federal. A doutora Maria Bernadette, que é procuradora de Justiça do Ministério Público de Pernambuco e é também coordenadora do GT Racismo do Ministério Público de Pernambuco. Quero convidar também o vereador Ezequiel Santos, que é o vice-presidente da Câmara de Vereadores do Cabo e que está aqui representando o presidente Mário Anderson Barreto, que vou chamar a doutora Bianca Estela, promotora de Justiça de Pojuca, por favor, e doutora Alice Moraes, que é da segunda Promotoria de Cidadania do Cabo. Quero convidar também o Major Sérgio Souza, que é subcomandante do CIPOMA. Pois bem, essa aqui, gente, é a terceira audiência pública que nós fazemos com o tema Suape, especificamente focado na questão dos problemas fundiários e de direitos de cidadania da população que vive nesse território, sobretudo nas comunidades rurais. A primeira audiência, nós viemos tratar, isso já fazem quase 2 anos, viemos tratar da questão fundiária. E a questão fundiária, nós percebemos naquela primeira audiência que já existia um processo bastante bem estruturado de judicialização. Muitas ações judiciais, muitos advogados envolvidos, então a situação já estava lá judicializada. Porém, mesmo a situação estando judicializada e as partes devendo, num primeiro plano, aguardar as sentenças judiciais para que qualquer ação mais drástica fosse tomada, mesmo assim, a empresa pública Suape vinha operando sobre as comunidades de forma inadequada, se não criminosa, utilizando-se de aparato humano armado, o que é proibido por lei. É um crime federal a utilização de milícias no Brasil. Só quem pode portar armamento e fazer serviço de policiamento são agentes públicos, os policiais militares, os policiais federais, os policiais civis, que são a polícia judiciária do Estado brasileiro. Então, por conta disso, nós separamos as coisas. Fizemos uma segunda audiência para debater e dar encaminhamentos especificamente para a questão das milícias. Nós conseguimos fazer uma audiência bastante representativa e bastante legitimada. Estava aqui representantes da Polícia Civil, representantes da Polícia Militar, representantes da Polícia Federal, do Ministério Público Federal, do Ministério Público Estadual, estava presente representantes de Suape, o Coronel Pereira estava presente, as comunidades vieram em peso aqui para o plenário da Câmara do Cabo, e nós pudemos ali fazer uma série de denúncias, obtivemos um conjunto de respostas e fizemos alguns encaminhamentos. O impacto disso nas comunidades, logo na sequência, foi de recuo das milícias, no primeiro momento. Só que, com o passar do tempo, como não se tiveram encaminhamentos mais contundentes, mais concretos, o que acontece? As denúncias das milícias voltaram com muita força. E a gente está vivendo hoje uma situação em que, eu já participei aí de 2 reuniões, as últimas 2 pelo menos, do Fórum Suape, e os depoimentos são de extrema brutalidade contra a população, destruição de plantações, destruição de construções,
ameaças, intimidações, ou seja, a milícia voltou a atuar. Em alguns casos, as denúncias apontam que essa guarda armada de Suape, que se constitui numa milícia, também compartilhando ombro a ombro com agentes do Estado. Também não chegou essa denúncia. Então, qual é a ideia dessa audiência hoje? É a gente partir de onde nós já encaminhamos, para que a gente não volte atrás e não faça um recomeço. Quais foram os encaminhamentos que nós demos da outra vez? Os pertences que estavam sendo tirados das pessoas, materiais de construção, tijolo, plantação, coco, etc. A Prefeitura do Cabo, que também estava presente nessa audiência, disse que tinha um galpão e estava tudo sendo colocado nesse galpão. Então, nós precisamos saber como é que está isso. Porque o procedimento, mesmo numa fiscalização autorizada, com a participação da Polícia Militar, o confisco provisório precisa ter um registro. Estamos levando tantos mil tijolos, estamos levando tantos cocos, estamos levando, sabe, o que for. Então, nós precisamos ter um resultado com relação a isso. Uma outra questão: vários boletins de ocorrência que foram feitos precisavam ter um encaminhamento do inquérito. E praticamente todos os inquéritos, na época que a gente fez a audiência, estavam parados, ou seja, era uma mera formalidade. Só fazia o boletim e deixava lá na gaveta, não tinha encaminhamento. O que foi que nós fizemos em relação a isso? Fizemos a denúncia formal para o Ministério Público aqui do Cabo. Doutora Janaína, que responde aqui pela região. Fizemos também uma denúncia para o Ministério Público Federal com relação ao funcionamento dessas milícias. Porque essa denúncia cabe ao Ministério Público Federal investigar. Então, o que nós precisamos fazer aqui do ponto de vista da comissão, primeiro, é ver quais foram os encaminhamentos, qual é o balanço que a gente faz disso. Se houve algum encaminhamento concreto, se melhorou, se piorou, e se não funcionou, a gente tem que dar encaminhamentos aqui. Tem depois outros encaminhamentos que a gente precisa dar no nosso entendimento, mas que a gente vai ouvir todos que estão aqui, para que a gente possa fazer um melhor juízo e ver o que nós podemos encaminhar. Bem, essa é a terceira, como foi dito aqui, é a terceira audiência pública convocada pela Comissão de Direitos Humanos, Cidadania e Participação Popular, sob a solicitação do Fórum Suape, que nós temos muito a agradecer o deputado Edson Silva, presidente dessa comissão, pela acolhida da nossa solicitação, e também, obviamente, a Câmara de Vereadores, que sempre cedeu o seu espaço aqui. Bem, o Fórum Suape é uma organização que nasceu em 2011, e o nascimento se deu na medida em que, lá no Recife, lá na universidade, alguns sindicatos, enfim, alguns movimentos sociais, chegavam muitas reclamações do que estava ocorrendo aqui no território. Nós, lá de Recife, a só 40 quilômetros aqui do município, não sabíamos o que estava verdadeiramente acontecendo nesse território de 13.500 hectares, onde está instalado o Complexo Industrial Portuário de Suape. Começamos, então, nessa oportunidade, a fazer algumas visitas nas comunidades, conversar um pouco para saber o que estava acontecendo. Também, nessa oportunidade, encontrei o não vereador na época, Ezequiel, foi dessa época, onde também acompanhava a nós, um grupo de pessoas, em visitas. E o que nos deparamos nesse momento era podemos chamar assim, um estado fora da lei, ou seja, um território fora da lei. Aqui ouvíamos constantemente
não é, dizer aqui quem manda é SUAP, não é? Vocês sabem muito bem que a empresa SUAP é uma empresa estatal do governo do estado de Pernambuco, e essa afirmativa vinha dos escalões até menores do próprio funcionários do complexo e outras pessoas que aceitavam isso. Aqui quem manda é SUAP, não é? Verificamos isso algumas vezes pelo relato que foi dito aqui pelo deputado, no sentido de que pessoas diziam que ao terem violado direitos básicos, ao se encaminhar à delegacia de polícia para registrar um boletim de ocorrência, era negado o registro de um boletim contra a empresa SUAP. Quantos relatos nós escutamos disso? Negado, obviamente, quando não era um descalabro do ponto de vista do atendimento. Muitos de vocês passavam horas e horas esperando para fazer o boletim. E quando era feito o boletim, o que estava escrito no boletim não era o que vocês diziam, não é? Isso aí, vocês nos relatavam e nós confirmamos isso. Ou seja, na verdade, uma situação completamente atípica de um Estado não democrático, né? Não prevalecia o Estado de Direito que nós vivemos, porque isso é um direito de cada um ir à delegacia e registrar um boletim a respeito do que aconteceu com a pessoa. Então, deputado, nem a questão mais a seguinte se dava no sentido de instauração de um inquérito, nada, nem o boletim era registrado. Isso eu estou falando em torno de 2011, 2012. Vimos então nessa oportunidade, né, situações muito dramáticas com as pessoas. As pessoas que estavam aqui, as gerações, eu estou me referindo às populações tradicionais, estou me referindo a pescadores, a pescadoras, a marisqueiras, a quilombolas, agricultores familiares, estavam aqui muito antes de SUAP, muito antes de 1975, quando começou a ideia de construção de um porto, e já estavam aqui porque seus bisavós, tataravós, já moravam nessa região. Então eram vocês que estavam ali, vivendo ali, e eram tratados pela empresa SUAP como invasores, como se vocês tivessem chegado ali e invadido aquele espaço. Lamentavelmente não havia nenhum diálogo das comunidades. As pessoas eram chamadas a negociar, entre aspas, não é, individualmente lá na empresa SUAP. E quando chegavam lá, vocês, melhor do que ninguém, vão poder aqui relatar o que acontecia em termos de uma pseudo-negociação. Enfim, era um pouco isso, além, obviamente, da destruição, não é, total do meio ambiente, muitas vezes autorizado pela Assembleia Legislativa, porque a supressão de vegetação, quando se dá em mangues, em áreas de resquícios de floresta da Mata Atlântica, não é? É obrigatório que haja uma lei específica, e isso era concedido simplesmente por uma justificativa do senhor governador, não importa em que época, dizendo que aquele território era utilidade pública. Botava essa palavrinha, utilidade pública, não havia questionamento e a devastação era feita. Então houve uma descaracterização muito grande desse território, e isso obviamente influenciou em muitos modos de vida de vocês, que dependiam do território, que cuidavam do território mais do que ninguém, para tirar os seus frutos, para fazer a pesca, enfim, a própria segurança alimentar de vocês estavam numa situação dificílima, como manter as famílias, não é? Isso tudo foram relatados, e nós vimos, e nós conversamos com as pessoas. Enfim, uma situação muito difícil, das quase 25 mil pessoas que viviam nesse território, não é?
E as expulsões, não é, que a gente via das suas casas, truculenta, não é, às vezes com emprego da tropa de choque, né, violentíssima. Aí nós temos a foto do seu Bill, o último morador da ilha, da maneira que ele foi retirado dali de Tatuoca, o fez, sem dúvida alguma, depois de 4, 5 meses ele morreu, seu Bill, ele ficou completamente transtornado. Nesta que é a terceira audiência pública, né, para tratar sobre a situação das comunidades atingidas pelo Complexo Industrial Portuário de Suape. Né, estamos aqui justamente porque essa situação persiste. Suape vem sendo noticiada nacional e internacionalmente como um caldeirão de conflitos, né? E é vergonhosa a postura do Estado de Pernambuco de continuar silenciando essa situação, né? Então, vivemos aqui no Cabo e em Pojuca numa atmosfera de silenciamento, de silêncio ativo do Estado de Pernambuco e de impunidade. Tudo isso em prol de um crescimento econômico predatório, né, irresponsável, que arrasa comunidades tradicionais e o meio ambiente. Um desenvolvimento definitivamente insustentável. E acompanhando essa atmosfera, né, de silêncio e impunidade, estão os órgãos que deveriam estar acompanhando mais de perto essa situação, né, e atuando para tentar dirimir esses conflitos. E aqui eu preciso pontuar, eu preciso destacar a postura do Ministério Público de Pernambuco, em especial da Promotoria do Cabo de Santo Agostinho. Na última audiência pública, né, ficou tirado como encaminhamento a instauração de um procedimento, de um inquérito civil, para apurar a atuação das milícias, para apurar as denúncias, as inúmeras denúncias que foram colocadas aqui na última audiência pública. Esse procedimento foi instaurado, só que 9 meses depois de instaurado, recebemos a notícia com muita surpresa de que a representante da Promotoria de Meio Ambiente, de Cidadania e Meio Ambiente, arquivou o procedimento, né? Um procedimento que vinha sendo constantemente alimentado com novos casos de violência, com boletins de ocorrência e com materiais diversos a fim de instruir da melhor forma possível o procedimento. Enfim, esse era o encaminhamento da promotoria, né? E nós queremos saber o porquê disso ter sido encaminhado dessa forma, o porquê de ter sido arquivado de forma tão prematura, quando ainda tinha tanta coisa para ser apurado. A justificativa para esse arquivamento foi: as violências diminuíram drasticamente após a instauração do procedimento, e 2, a política de reassentamento de Suape também promoveu uma diminuição drástica dessas violências. E aí fica o questionamento para a Promotoria do Cabo. O que é que se entende por diminuição drástica dos casos de violência? São tantos casos, inclusive tenho certeza que vários mais casos serão denunciados aqui nesta audiência pública, né? E quanto ao reassentamento, quanto à política de reassentamento, também gostaríamos de entender como essa política de reassentamento está dirimindo esses conflitos, né? Uma vez que essa política de assentamento, e vocês podem muito bem, principalmente o pessoal de Tatuoca, pode falar muito bem, essa política de assentamento é em si um problema, é em si uma geradora de conflitos, né? É inaceitável que comunidades de pescadores e pescadoras artesanais, comunidades de agricultores e agricultoras que vivem na terra, vivem no seu território há gerações, sejam expulsas e depositadas, porque eu acho que a palavra é essa, depositadas sem uma consulta prévia efetiva em conjuntos habitacionais com casas minúsculas, quentes, longe dos territórios pesqueiros e terras agricultáveis. Então, essa política de reassentamento, em si, uma grande violadora de todas as normativas relacionadas aos direitos de povos e comunidades tradicionais.
é em si um grande desrespeito. Então, nós gostaríamos de saber de que forma essa política... E outra coisa, essa política de reassentamento sequer foi implementada na sua integralidade. Hoje, só temos o conjunto habitacional de Nova Vila Tatuoca, que foi desastrosamente executada. A outra, o conjunto habitacional de Nova Vila Claudete, sequer foi entregue. E é um conjunto que pretende abrigar mais de 2.000 famílias. Né? Então, apesar de ser uma promessa vendida desde 2013, e apesar de já ter expulsado mais de 2.000 famílias de suas casas, esse conjunto habitacional sequer foi entregue. Então, eu realmente não entendo como essa política de reassentamento possa estar dirimindo conflitos. Reivindicamos, portanto, a reabertura desse inquérito civil. A reabertura desse inquérito civil porque entendemos que as violências não pararam. Por fim, eu gostaria de saudar esse povo aguerrido que está aqui, né? Que com muita dificuldade está aqui. Eu sei que vocês estão aqui, mas estão com o coração lá no território, porque a esse momento pode estar chegando um carrinho de swap, né, para destruir lavoura, destruir as cercas, né? Eu sei que isso é muito importante aqui, vocês estarem aqui. É muito importante a vida de vocês, afinal de contas. É nessa soma das forças das comunidades atingidas e das organizações da sociedade civil, como o Fórum SWAP, como o Centro das Mulheres do Cabo, a FASE e tantas outras, que a gente consegue, aos poucos, ir furando essa blindagem vergonhosa que o Estado de Pernambuco estabeleceu aqui no Cabo e em Ipojuca. A ideia desse primeiro momento era a gente fazer um diagnóstico objetivo dos encaminhamentos que a gente veio fazendo, que é para dar um sentido prático à audiência. Né? Óbvio que tem encaminhamento de natureza jurídica, legal, e tem encaminhamento de natureza política, etc. Mas é muito importante que a gente tenha, nessa primeira rodada, os encaminhamentos com relação àquilo que a gente colocou. Então, desse ponto de vista, eu acho que já está suficiente. Eu recebi a informação aqui da minha assessoria agora de que com relação ao Ministério Público Estadual foi arquivado o procedimento, eu já sabia disso, eu queria só que as pessoas soubessem também. Nós fizemos um recurso ao Procurador-Geral de Justiça, teve esse posicionamento deles, de que não era competência deles, e do ponto de vista do galpão, onde os pertences estavam sendo colocados, foi feita uma visita lá, só que não tinha nada. Então, ou seja, conclusão, as pessoas estavam sendo roubadas. É a conclusão que eu tiro, porque você vai lá, pega tijolo, pega areia, pega cimento, pega madeira, pega coco, pega abacaxi, e não está no galpão, é porque alguém ficou, então, ou seja, foi roubo. Né? Foi roubo. A mão armada, inclusive, porque os milicianos andam armados. Então, acho que desse ponto de vista, a gente já resolveu, assim, esse é o quadro. Nós continuamos tendo milícias atuando, nós continuamos tendo casas sendo destruídas, nós continuamos tendo dificuldade para fazer os boletins de ocorrência, ou seja, houve um recrudescimento da situação. Então, assim, daqui, quais são os procedimentos? O que nós podemos fazer? O que é que pode ser feito? Aí nós vamos entrar agora na fase de encaminhamentos e de discussões acerca dos encaminhamentos da audiência, e aí a gente vai passar a palavra para os demais participantes da audiência. Nós temos a Promotoria de Ipojuca, que trabalha também dentro do território de SWAP, e a Promotoria do Cabo, que tem uma atuação semelhante, mas um pouco independente. E dentro da promotoria, só para dar um esclarecimento em relação ao procedimento, que na Promotoria de Justiça de Ipojuca, nós temos um inquérito civil, fora outros que tratam sobre questões ambientais que tocam o SWAP. Eu acho que a gente tem de mais importante é exatamente o procedimento que tange ao engenho M6 e dessas comunidades, onde viemos tendo tratativas, visitas, e, enfim. E recentemente foi expedida uma recomendação à SWAP, uma recomendação do Ministério Público, no sentido de que o SWAP se abstivesse para praticar esse tipo de ameaça, de violações de direitos humanos, de violações de moradia,
de respeito à comunidade que está lá, até que eles apresentassem uma proposta para permanência, tudo caminhando no torno da permanência daquelas comunidades que ali se encontravam, né, que estavam sendo, de alguma forma, tumultuadas. Enfim, estamos assim, nesse ponto, aguardando, foi pedido prazo, e estamos aguardando a proposta da manutenção dessas comunidades. Então, doutora Alice, que é do Cabo, e doutora Bernadette, trabalham comigo nesse inquérito. A gente trabalha com o Engenho M6 e doutora Janaína também. É porque a Janaína já tem a parte do Cabo, que já tem a específica, mas a doutora Janaína também faz parte dessa equipe. E a gente está aí, né, junto com a comunidade do Engenho M6 e junto à questão dos quilombolas. E no apoio conjunto com esse mesmo procedimento, com apoio conjunto da Defensoria Pública da União, do Ministério Público Federal, certo? E das promotoras de justiça do Cabo, a fim de dar um encaminhamento para que a gente consiga a manutenção dessas pessoas de uma forma mais humana possível, certo? Então, nesse aspecto, a gente sabe que a questão é longa, é antiga, dolorosa, estamos solidários, né, com essa questão comunitária, certo do interesse de cada um, mas e fazendo o possível dentro de uma legalidade, dentro de um diálogo, dentro da comunicação não violenta dos fatos, e espero realmente contribuir cada vez mais para que a gente consiga atingir os anseios de todos. Vou fugir um pouco dos protocolos, porque eu acho que o importante hoje aqui é que a gente consiga sair com os encaminhamentos e consiga conversar, consiga esclarecer, né? Eu sou promotora daqui do Cabo, mas não atuo diretamente na cidadania e meio ambiente. Eu atuo no patrimônio público, tá certo? E saúde, consumidor e fundações. Mas estou designada para atuar nesse grupo de atuação, né, que foi exatamente um trabalho trazido por doutora Bernadette, junto com a Procuradoria, para tentar fazer um trabalho mais próximo e mais efetivo em relação à comunidade de Mercês, em Pojuca. Por que a criação desse grupo, especificamente em relação a Mercês, né, a ilha de Mercês? Porque a área está em processo de qualificação como comunidade quilombola, não é? E aí, diante disso, é preciso que sejam observadas uma série de questões, né? A posse da terra, ela não pode ser mais vista, encarada de forma individual, né? Porque ela é coletiva, tá certo? E ela também enseja não só aquela área das residências, mas vai ser demarcada de acordo com o procedimento do INCRA, e aí é por isso que a gente criou esse grupo de trabalho, para tentar atuar especificamente em relação a essa situação, sob esse foco. E aí chamamos, né, também foi uma provocação mútua, né, Geraldo, da Defensoria do Ministério Público, e dissemos, não, a gente tem que sentar aqui e está tentando fazer esse trabalho em conjunto. Foi feita uma primeira reunião, né, dos atores que estão atuando nessa causa, fizemos uma recomendação conjunta, SUAP solicitou uma segunda reunião, que foi com a presença de SUAP, nós fizemos essa segunda reunião, e aí eles se comprometeram a acatar a recomendação e ficaram de fazer exatamente, trazer para nós o levantamento de qual seria essa área, quais seriam as famílias, para que nós possamos debater. E aí é uma coisa que eu acho que tem que ficar bem clara para a comunidade. É preciso também separar o joio do trigo. Quem está lá, quem está no seu direito, tem que ser defendido, e tem que ser defendido, inclusive, de outras pessoas que queiram ser aproveitadores e queiram chegar agora para querer chegar de qualquer jeito, querer se aproveitar e querer ser incluído ali, né, numa situação a que não tem direito, tá certo? Então, a gente está nesse trabalho de levantamento, e aí o Magno e o Geraldo estão acompanhando mais de perto, podem trazer um pouco o que vem depois, né, o que está vindo depois de tudo isso. Em relação aqui ao Cabo, infelizmente a doutora Janaína não pôde estar presente. Como eu estou dizendo, eu não instaurei o inquérito, não atuei diretamente nele, não é? Então, assim, não, fica até complicado eu fazer uma defesa ou não, mas o que eu posso informar para vocês, pelo que a doutora Janaína vinha me repassando, é que ela vinha acompanhando, né, através do inquérito,
estava em contato diretamente com a polícia, com os delegados, e aí eles vinham informando que vinha sendo feito de forma regular esse registro de boletins de ocorrência, o encaminhamento, conclusão dos inquéritos policiais, e aí estaria normalizada, segundo informaram as autoridades, essa situação. Então, houve esse arquivamento, mas aí eu também queria esclarecer uma coisa, porque quando a gente ouve arquivamento, parece que é uma coisa assim definitiva, né? Então, assim, dentro do Ministério Público, a gente pode arquivar um procedimento e, surgindo um fato novo, instaurar outro, né? Instaurar um novo. Ah, não, tinha melhorado, como o deputado Edilson disse aqui, houve uma melhora. Mas depois, como houve um marasmo das autoridades, piorou de novo, então instaura um novo. Faz uma nova representação, independente do pedido de desarquivamento, traz elementos mostrando que a coisa voltou, que a coisa piorou, se agravou, instaura um novo, independente do que o procurador vai julgar lá em cima, né? Eu sei, por exemplo, que está havendo corrupção no governo do estado do Paraná. É uma hipótese, assim, bem longe. Mas eu, como órgão fiscalizador, eu não consigo prova daquilo. Porque não tem um delator que chegue para falar, não tem uma filmagem, não tem uma testemunha que vá depor, porque tem medo de morrer. Eu entendo também a situação da testemunha, não estou criticando não, porque eu sei que nosso Estado tem uma série de carências, mas o que eu quero dizer é que muitas vezes a gente sabe que uma situação está acontecendo e não consegue provas suficientes para agir. E aí, nesse ponto, é que eu acho que é muito importante a participação de vocês, que, afinal de contas, são os principais interessados, são quem mais sofrem com todas essas situações que, né, vêm sendo trazidas, que foram colocadas aqui. Então, eu até cheguei, durante umas férias de doutora Janaína, a atuar nesse inquérito, e aí vi que estava havendo o encaminhamento dos inquéritos, pedi informação ao fórum, né, e vi que houve uma melhora também no sentido de trazer mais essas provas para o boletim de ocorrência, e para o inquérito, porque senão depois vai ficar difícil para o promotor criminal, lá na justiça criminal, levar esse inquérito adiante, se ficar uma coisa vaga, vazia. Então, assim, vocês têm que se ajudar enquanto comunidade, viu uma coisa, tem que depor como testemunha, tem que trazer os elementos, foi tal dia, foi tal hora, foi fulano de tal, se não sabe o nome, mas sabe o apelido, dá também ajudar para que as autoridades possam chegar nessas pessoas. Nessa questão de swap, da última audiência que fizemos para cá, aconteceu essa alteração na questão fundiária, especificamente da Ilha de Mercês, que é a questão da certificação de ser uma comunidade quilombola. São 28 comunidades, e uma delas tem um status diferenciado e está revestida de um conjunto de direitos também diferenciados. A presença da doutora Alice, da doutora Bianca e da doutora Bernadette também está muito vinculado à questão especificamente dessa comunidade de Mercês. A não presença da promotoria aqui do Cabo, da doutora Janaína, nos causa um prejuízo, a não presença dela aqui, né? Depois eu vou registrar, certamente ela deve ter uma boa justificativa, mas nós poderíamos até prescindir de outras instituições, mas o Ministério Público aqui do Cabo, né, a promotoria que estava como titular desse procedimento que a gente solicitou, né, que fosse encaminhado, acaba nos gerando um prejuízo, porque as informações que foram passadas aqui informalmente por doutora Alice, de que a promotora disse que conversou com os delegados, com o pessoal da Polícia Civil, e que os inquéritos estavam sendo encaminhados, isso não encontra respaldo na comunidade, que é quem reclamou. Com relação especificamente à nossa atuação na Defensoria Pública da União, queria só fazer um brevíssimo relato do que é. A Defensoria Pública da União já existe há mais algum tempo, mas especificamente agora em abril ou maio desse ano nós instalamos um ofício específico, o Ofício Regional de Direitos Humanos,
que eu sou responsável por tocar aqui no estado de Pernambuco, que vem buscando atender as situações de comunidades, de coletividades, de populações, de grupos vulneráveis, dos quais as comunidades atingidas aqui, tradicionais, todas elas certamente se enquadram. No caso específico, eu sou da Defensoria Pública da União, né, eu sou um defensor público federal, nós atuamos em matérias que sejam relativas e que de alguma maneira afetem, tenham alguma relação com o Poder Público Federal. No caso específico, o nosso primeiro contato que tivemos com a questão de swap surgiu a partir da provocação, né, de Magno, do pessoal da Ilha de Mercês, nos trazendo um relato, né, que havia sido certificada como comunidade quilombola perante a Fundação Palmares, o que isso enseja uma participação de órgãos federais, no caso o INCRA, e que nós passamos a ter uma atuação específica nesse caso, a tomar conhecimento disso, né, e em razão disso há essa atuação em curso, né, em conjunto, né, com o Ministério Público do Estado de Pernambuco, né, doutora Alice, doutora Bianca, doutora Bernadette, doutora Janaína também, e também o Ministério Público Federal, que eu acho que nós conseguimos dar alguns passos. Estamos longe de resolver a questão, muito longe disso, mas foi editada uma recomendação a alguns órgãos, ao INCRA, para agilizar o procedimento de regulação fundiária, e mais especificamente ao Complexo Industrial de Suape, né, para que parassem certas incursões indevidas no território da comunidade de Mercês, né, que garantisse o acesso livre da população, que ainda está sendo em certa medida restringido. E isso, pelo que houve essa reunião, né, que a doutora Alice e a doutora Bianca já relataram aqui, tivemos o feedback de SWAP, que em princípio se apresentaram como se colocando para atender a recomendação, e pelo que eu estava conversando aqui com o Magro, isso em parte, né, foi atendido, eles diminuíram, mas ainda não solucionou o problema. Ainda existe essas incursões, mesmo que em menor grau, né? O Magno vai falar, me corrija se não for precisa, mas enfim, demos um passo, mas ainda não solucionamos a questão. E é nosso dever, enquanto agentes a serviço da comunidade, de tentar solucioná-la em definitivo. E no caso, do ponto de vista da Defensoria Pública da União, hoje o único procedimento já em curso é esse da Ilha de Mercês, mas eu sei que existem inúmeras outras comunidades, né, atingidas, né, pelo Complexo Industrial de Suape, todas elas, se não todas, a grande maioria, né, formada por uma população hipossuficiente, né, que tem dificuldades de acesso aos serviços públicos, né, de representação, e apesar de ainda não ter nada formalizado na Defensoria com relação a isso, colocar a Defensoria Pública da União à disposição para ouvi-los a todas essas demandas e dar um encaminhamento que porventura tiver nas nossas atribuições. E mesmo que eventualmente não seja propriamente nosso, tentar ajudar nesse diálogo com outros órgãos, a Defensoria do Estado, no que for, o Ministério Público, enfim, todas essas também são instituições que certamente estão à disposição para solucionar as questões. Então, enfim, deixar esse relato. Não é favor nenhum que um órgão do Estado presta quando presta seu serviço, quando oferece assistência jurídica gratuita, no caso que é a nossa missão, é direito da população ter essa assistência, e eu queria colocar a Defensoria Pública da União à disposição do conjunto das comunidades para a assistência jurídica que, porventura, necessite, e é nosso dever prestar. Então, o que a gente está tratando aqui, basicamente, é justamente dessas consequências, né, dessas injustiças sociais que recaem sobre essas comunidades tradicionais, né, do ponto de vista ambiental, e que esses grandes empreendimentos supostamente desenvolvimentistas causam, né, as consequências drásticas, e essas consequências são, na imensa maioria dos casos, direcionadas para essas populações vulneráveis, né, não só comunidades tradicionais, como quilombolas indígenas, mas também nas periferias das grandes cidades, os empreendimentos poluidores causam drásticas consequências. Então, a gente está falando de uma coisa que se chama racismo ambiental, e que as pessoas ambientalistas, que são muito preocupadas com o meio ambiente, não fazem esse recorte, que já é feito hoje na academia já há bastante tempo, e nas discussões da vida real das pessoas. Isso se chama racismo ambiental, porque só recaem
justamente nesses segmentos vulneráveis, discriminados e invisíveis, tá certo? Isso tem um nome. Então, os ambientalistas se preocupam muito com os golfinhos, maravilha se preocupar com os passarinhos, ótimo. Mas as pessoas negras, as comunidades tradicionais são invisíveis, né? Valem muito menos do que os passarinhos e os golfinhos. Eu adoro golfinho e passarinho, mas a gente também tem valor. É preciso que a gente... Só estou trazendo uma reflexão para a gente entender o que se passa. O racismo, ele está impregnado, entranhado em todas as instituições do Estado. O Estado brasileiro e os Estados dos países colonizados, ele é um Estado racista. Ele foi construído numa perspectiva de exclusão das pessoas negras. Então, a gente tem que parar e pensar nisso também. A gente está tratando de racismo ambiental. Me senti no direito de convidar o Cipoma, porque geralmente eu estou tratando o Cipoma, que é a companhia independente que protege o meio ambiente, um parceiro do município de Pojuca, que a gente tem 30 quilômetros de praia, fora a questão de mangue, né? E, enfim. E o Cipoma, eu tenho visto que ele está um pouco distante da nossa área. E é fundamental, a gente trabalha, né? A gente tem aqui um meio ambiente muito latente, principalmente nessas reservas, tudo. Então, eu estou querendo chamar o Cipoma para estar mais presente, inclusive fazendo solicitações oficiais para trazer o Cipoma para perto de comunidade, para a questão ambiental, para a questão de rondas ostensivas, dentro do complexo de Suape, dentro de toda uma área de Pojuca, de praias e da parte de mangue, que a gente também tem muita ocupação em área de mangue, pelo menos no município de Pojuca. Então, eu convidei o Major Sérgio para vir participar um pouco dessa realidade, para que ele se integre, porque vai ser um objeto de solicitação do Ministério Público que o Cipoma esteja mais presente, inclusive para flagrante de dano ambiental, de construção. A gente trabalha com grandes empreendimentos, e Pojuca é um centro de grandes empreendimentos, né? E se a gente não tiver com a polícia ambiental próxima, a gente não consegue produzir prova, não consegue fazer um flagrante, não consegue coibir essa prática. Entendeu, deputado? Um momento bem importante. O que a gente vê aqui, na realidade, é o exercício da democracia da sua maneira integral, que é o povo participando de questões que são relacionadas ao interesse deles próprios. É importante. A Cipoma é a Companhia Independente de Policiamento do Meio Ambiente, é uma unidade da Polícia Militar que é especializada na fiscalização ambiental. Então, a gente participa de algumas ações em todo o território, em todo o estado de Pernambuco, certo? Com as nossas carências, as nossas dificuldades, mas aqui a gente não está para lamentar, a gente está aqui mais para ouvir do que para falar para vocês alguma coisa. Até porque, na realidade, a gente costuma falar que a informação é a principal arma dos órgãos de segurança pública. Então, a gente está aqui para escutar vocês, saber de vocês que dificuldades existem nessa área, que é a área que está sendo debatida aqui, e colocar a Cipoma à disposição para que vocês entrem em contato, passem as demandas, passem as informações. Ela fica situada no município de Igaraçu, é um pouco distante daqui, mas fica na região metropolitana, e a gente posteriormente pode passar os contatos para qualquer situação. Ok? Então, muito obrigado. Dizer, Edilson, que para muitos é a terceira audiência, mas para alguns que aqui estão, é a sexta audiência pública que a gente participa enquanto Assembleia Legislativa em relação à Suape. Dizer da importância que tem esse momento e dizer que antes de ontem, segunda-feira, aconteceu em Maçangana uma truculência. Os capanga milicianos de Suape foram lá no sítio do senhor Vicente, um senhor que mora há 42 anos, neste mesmo sítio. E Vicente, junto com sua família, 13 irmãos, colocaram um portão. Por que colocaram um portão? E é muito importante isso. Porque nesses últimos meses, nesses últimos anos, a violência que não sai nos telejornais em Suape aumentou drasticamente. Mês passado,
dia 14 e dia 15, houve 2 homicídios lá em Massangana. 2 jovens, um de 16 e um de 17 anos. Lá em Massangana. 3 horas da tarde, houve 2 homicídios. Mas não sai, porque Suape não quer passar para o Estado e para o mundo uma imagem negativa. Antes de ontem, segunda-feira, estou em casa, porque moro em Massangana, sou nativo, né, tenho 39 anos vivendo no mesmo lugar, e chega o pessoal correndo, que Suape está arrancando o portão que dava acesso ao sítio, porque as famílias preocupadas, porque os carros de noite, moto de noite entrando, sem saber quem era, colocaram um portão na entrada do sítio. E Suape arrancou, sem comunicar ninguém, e levou esse portão para Suape. E quando eu chego lá, eles já tinham ido embora, eu coloco a família dentro do carro, tocamos para Suape. Chegamos lá, fomos humilhados, desci para a delegacia para fazer o BO. Chegamos na delegacia, passamos mais de 1 hora para tentar fazer o BO por furto e decretar o flagrante, porque a intenção da gente, junto com os familiares, era ir lá em Suape para provar que o portão tinha sido furtado. E por incrível que pareça, eles não quiseram fazer o BO da maneira que as famílias necessitavam. Está aqui o BO. Vou ler rapidamente o que foi colocado no BO. As vítimas são residentes de um sítio no Engenho Massangana, havia aproximadamente 41 anos. Hoje, dia 4/12, segurança de Suape foram até o sítio, arrancaram o portão principal de entrada e levaram. Um dos segurança falou que o portão ia ser deixado na administração de Suape. Senhora Iraneide Maria de Fátima e senhora Valdenice Maria de Fátima, 2 irmãs. Elas falaram quase meia hora, relatando tudo o que aconteceu. Falaram quase meia hora. As crianças chorando lá, com a truculência, eles pedindo para não arrancar. E o que está no boletim de ocorrência é isso. Disseram que não poderia ir conosco em Suape fazer o flagrante, que era papel da Polícia Militar. Prontamente. Liguei para o 190. Expliquei a situação. E o 190 alegou que era responsabilidade da Polícia Civil. Ontem estavam aqui 8 irmãos para que nós pudéssemos entrar com ação pelos danos, tá certo? Não passou nada. Suape vai completar 40 anos daqui a mais 2 anos, em 2019. E continua do mesmo jeito. Pode ter melhorado um pouco lá em Messei por conta da questão do quilombola. Mas nas outras comunidades, nesse mesmo sítio, está aqui irmão Neto, que é lá de Massangana, há 1 mês atrás, Suape foi lá nesse mesmo sítio e derrubou uma casa em construção, e derrubou a casa de um nativo. Então, sabe, Edilson, eu tenho acompanhado o seu trabalho, eu tenho acompanhado o trabalho do Fórum Suape, do Centro das Mulheres. Eu acredito que chegou o momento da gente voltar a fazer o que a gente fez no passado. Ir para lá, para a porta de Suape, para a rodovia, porque a gente faz aqui, essa é a 6ª audiência, e parece que muitas vezes a nossa voz, ela não é ouvida. Há uma conjunção de força do Estado para proteger Suape. Quando se fala Suape, e ainda mais, um dos agentes da delegacia queria ser juiz, trazendo a mim e as senhoras que lá estavam, que eles tinham uma orientação de só registrar boletim de ocorrência da área de Suape se as pessoas tivessem com um documento de propriedade. Eu disse, meu amigo, o senhor não tem o papel de julgar. Eu estou aqui para apresentar para fazer um boletim de ocorrência por furto. E eles queriam alegar que as famílias não tinham direito. Então, eu vivo lá, acompanhei a minha vida toda essa aflição, né? Começamos a lutar em 2006 com o doutor Miguel Salles, saudosa lembrança, promotor de justiça de Pujuca,
um homem digno que lutou com a gente. Hoje tem doutora Alice, doutora Bianca, tem você, tem Heitor Scalabrino aqui, tem o Centro das Mulheres, tem o Fórum SUAP. Agora, eu acredito, sinceramente, acho que a próxima audiência, a quarta audiência, a gente tem que fazer lá na porta de SUAP. Se é com carro de som, se é na voz, mas essas comunidades, porque lá SUAP tem medo. Aqui SUAP não tem medo e SUAP não respeita. Agora lá tem medo, porque lá ela não quer ver os empresários que vai chegar para visitar, para tentar comprar as terras por valor milionários, vendo a população sofrendo e a população carente. Contem comigo, contem com o meu gabinete, estou no meu 2º mandato, contem com essa casa, sempre que precisar. Bocão, como conhecido nosso presidente, sempre vai estar à disposição para abrir esse espaço para a comissão e para todos que precisam. Fazer uma rápida apresentação sobre alguns problemas que existem nas comunidades e as outras comunidades que aqui estão presentes, que existem pessoas aqui de Maçangana, né, das praias, de Serrarias, entre outras comunidades que vieram para aqui, para esse espaço, para essa audiência, se sintam contemplados, porque o problema que a comunidade quilombola de Messias passa, as outras comunidades também passam, e às vezes situações piores do que o que a gente está passando ali, né? Então, se sintam contemplados quando a gente fala a questão da forte opressão que o Complexo Industrial Portuário de Suape tem feito nas comunidades, né? A gente sabe que a nossa comunidade lá, a Ilha de Messias, ela fica no centro do Complexo Industrial, para que vocês entendam, né? Aquela área da refinaria, a área de outras empresas que estão próximas ali da refinaria, foram construídas em cima dos sítios que existiam ali na comunidade. A gente teve cerca de 300 pessoas, 300 famílias, na verdade, que saíram ali com muita opressão, né, para ser construída tanto a refinaria quanto as outras empresas que ali estão instaladas. Com essa, podemos dizer, opressão para que tomem os territórios das comunidades que ali fazem parte, a gente viu que o complexo ele usa de algumas artimanhas para que as pessoas saiam da comunidade. Por exemplo, lá na nossa comunidade foi tirado o direito da água, por exemplo. Tínhamos lá uma fonte de água que servia para todo o território, e para construir a refinaria, eles tomaram essa água para eles, né? Seguraram essa fonte para que a gente não tivesse mais acesso. Também a questão dos manguezais, a gente falaram aqui da questão ambiental, mas ninguém vai lá na comunidade para olhar o que está acontecendo realmente com o ambiente, né? Não só em Messias, mas nas outras comunidades no entorno, vemos as árvores que estão morrendo, né, de forma desordenadas, e não só as árvores frutíferas como mangueira, coqueiro, né, e cajueiros que agora começaram a morrer também. Vemos a questão do mangue. O manguezal lá próximo da nossa casa tem 4 hectares de mangue cortado, né, pela empresa SUAP, para construir uma pista para ligar o estaleiro, né, que passa por dentro de Tatuoca e Messias. Ninguém vai lá olhar para ver essa situação, para ver esse desmatamento, essa destruição que acontece lá, né? Também vemos, ainda falando dessa questão do mangue, temos que lembrar, né, Tatuoca passou por isso, que era próximo a eles. Foi fechado ali o rio Tatuoca, colocado 3 mamilhas, né, de 3 tubos, na verdade, de 1 metro, e ali represou a água, né, do mangue, não deixando mais que a maré subisse, né, ou descesse. Então represou a água ali. Então, como a água não conseguia mais subir, os mangues que estavam lá em cima começaram a morrer também. A gente está tendo agora de mangue morto por falta d'água, temos 2 hectares de mangue morto, né? E eu posso convidar vocês que estão aqui, principalmente as autoridades, para que a gente, quando terminar aqui a audiência, vamos conosco para chupar cana dentro do mangue. Quem já viu isso acontecer? Tem lá em Messias. O pessoal que está aqui sabe, o pessoal que vive da pesca, que anda por aquela região, conhece que dentro do mangue tem cana de açúcar, né? E vemos falando também em questão de problemas, né, ambientais, não só a questão da água, não só a questão das árvores que estão morrendo, a questão do mangue que está sendo destruído e represado ali com aquela represa que foi feita no mangue. A gente tem a questão do crustáceo, que é a sobreexistência da comunidade. As pessoas que moram no entorno não são absorvidas pelo complexo. Não existe emprego para quem mora dentro da área de Messias, ou da área de Maçangana, ou da área de Serrarias, Tiriri.
Não existe, porque a gente não é absorvido pelo complexo. O que a gente vive, as comunidades, é de agricultura, é de pesca, né? Então, nessa situação da represa, entre outras, foi para que a gente não conseguisse mais pegar, né, não conseguimos mais pescar, na verdade. E para a agricultura, eu estou falando assim rápido, porque fazer um resumo para vocês de um marco temporal de 39 anos em 5 minutos é um pouco difícil, né? E aí a gente vai se esforçando, porque a parte da agricultura foi falada diversas vezes aqui. Suape entra nas plantações e roubam mesmo na cara dura. Entram armados e com a ajuda da polícia. E a polícia militar que vai lá para fazer isso, junto com as pessoas. A gente teve uma situação lá em Messias, de uma porteira que fizemos com 3 arames. Tinham lá 6 viaturas do GAT. Chegaram na comunidade armados, metralhadora, fuzil, colocando no rosto de um senhor de 78 anos, o senhor José Miguel, que não veio aqui por conta da saúde um pouco fragilizada. Chegaram, colocaram uma metralhadora no rosto do cidadão, né? O seu Martins, o filho dele, está aqui. Quando o seu Martins, ali, uma pessoa muito inteligente, disse: vamos tirar a camisa para mostrar a ele que estamos desarmados, né? Para tirar a camisa, mostrar ao pessoal que estávamos desarmados, mas eles chegaram, mesmo vendo que estavam todos desarmados, colocaram a arma no rosto. Isso aqui é o que acontece não só em Messias, mas acontece nas outras comunidades também. Aí vamos fazer o quê? Uma queixa em relação a isso. Vamos para Ipojuca, que é estamos dentro do município de Ipojuca, então vamos para aquela delegacia. Chegamos lá para fazer um boletim de ocorrência. Não venha dizer isso aqui que não existe. Chegamos para fazer o boletim de ocorrência. O comissário responsável para dar ordem para fazer isso, ele disse: não, rapaz, não tem como fazer lá não, porque lá dentro os funcionários de SUAP têm poder de polícia. Aí dissemos: rapaz, mas estamos aqui para fazer o boletim, aqui que deve ser feito. Aí ele disse: vai falar com o delegado, se ele deixar, a gente vem aqui e faz. Falando de um caso específico nosso, lá de Messias, a gente procura a prefeitura, né, para que venha resolver algumas situações, como vimos que temos uma situação específica sobre a questão do decreto 4887, que dá direito às comunidades tradicionais quilombolas, né, e o decreto 6040, se eu não me engano, que é das tradicionais. Procuramos a prefeitura para que viesse resolver alguns problemas da comunidade e foi negado todas as 12 vezes que fomos lá. Então não foi uma nem duas, foram 12 vezes que fomos lá. Veja, chegou uma informação agora para o nosso irmão Neto, que era morador de Messias, agora é morador de Maçangana, né? Ele disse: Magno, a Secretaria de Agricultura e de Saúde foi proibida de entrar em Messias. Já faz 13 anos que tinha um agente de saúde. Depois que essa agente de saúde saiu, não tem mais uma outra que venha substituir. É mais isso aqui que a gente está falando, esse relato da comunidade, de outros que espero que sejam contemplados na nossa fala. Vai ser aberto o espaço e vocês vão ver que ainda existem outras situações específicas, né, que cada um ainda vai citar, sobre os problemas que são causados. Uma delas é sobre a questão de indenizações. Teve diversas comunidades ali dentro, diversas famílias, que tiveram que sair das suas terras com a promessa de receber a indenização, né, e até hoje, 1 ano, 2, 3 anos depois, só existe ainda a promessa de pagar. E o camarada vai se virando, vai morrendo, né, porque a maioria dos idosos, a gente fala assim de idosos, mas não são pessoas de tanta idade assim. 60 anos, 50 anos, que sai da comunidade, já entra em estado de depressão, né? Imagina esse pessoal que saiu, que está entrando em depressão, que está morrendo, vai esperar para quê? Quanto tempo para receber essa indenização? O que é que eles vão conseguir? Dando um exemplo também da nossa comunidade lá para fazer a refinaria, seria bom que ele tivesse aqui para ele mesmo falar disso. Teve uma indenização nossa de R$ 2.800. Com R$ 2.800 por uma casa, né, um poço, um sítio e uma casa que ele guardava o material. Como é que R$ 2.800 vai pagar uma casa dessa? Que indenização digna é essa para o cidadão? O que é que ele consegue comprar com esse valor? Eu sou Vera Lúcia, eu faço parte na comunidade do Engenho Ilha, uma comunidade bem sofrida, bem atribulada por SUAP. Eu, quando cheguei na associação, eu tinha 22 anos. Não tinha muita experiência com lutas. E ali eu fui me debruçando sobre a luta dos agricultores. Sou nativa, sou filha da terra, costumo dizer que sou germe da terra. Eu gosto disso. Quem é agricultor sabe do que eu estou falando. Colocar o pé no chão,
andar por entre os sítios, sentir a terra nos pés, ver brotar o que se planta. Mas também é muito difícil para nós, quando vemos uma equipe, uma milícia, entrar em nossos sítios, arrasar com tudo que temos, inclusive com as vidas, com os sonhos. Tantos exemplos que nós temos aí, de pessoas que tiveram que ser arrancadas de suas terras. No Engenho Ilha ainda não aconteceu isso, porque estamos à frente, estamos lutando para que isso não venha acontecer conosco. Não tem sido fácil, posso garantir a cada um de vocês. Hoje eu vivo no programa de proteção à pessoa, pelo PEPDDH. É isso, é um programa do Estado, que eles protegem os defensores de direitos humanos. Eu sou uma protegida. É incrível, né? Como mesmo que oprime, que persegue, também disponibiliza um programa para proteger. Então, há mais ou menos uns 8 dias, 10 dias, lá em Juriçaca, teve uma invasão com uma pessoa muito conhecida de todos. A equipe de SWAP esteve chefiada pelo senhor Romero Fonseca, esteve na área, destruiu os sítios, acabou com as cercas, e o recado que ele manda para mim é: diga a ela que vai fazer BO. Sempre se referindo como a ela. E ainda mandou mais um recado: diga a ela que se ela vir para cá, para esse lado de cá, eu vou prendê-la junto com o Cipoma. Eles costumam se legitimar com a polícia militar e com a guarda Cipoma. Mas é isso que eles são acostumados a fazer. As ameaças deles são sempre essa: estaremos aqui armados, esperando. E é armados mesmo. Quem diz que a equipe de SWAP não anda armada, não conhece. Eu gostaria também de fazer ciência e convidar a responsabilidade dos representantes dessa casa, dos vereadores que foram eleitos pelas comunidades. Não somente o Ezequiel, não somente o Ricardinho, mas todos da casa, porque aquelas comunidades que estão sofrendo, as 28 comunidades que estão sofrendo as ameaças desse complexo portuário SWAP, desse governo do Estado, que nós temos que responsabilizar o governo do Estado. Porque SWAP, ela não responde por ela só. É o governo que está ali, oprimindo as comunidades, fazendo com que a gente abandone nossas terras, destruindo tudo que nós temos, inclusive as vidas. Que eu acho que o peso maior está nas vidas. Eu conheci uma história hoje aqui de uma senhora, que ela disse que veio da Bahia para trabalhar no boom de SWAP. Ela encontra-se ali no Areal. E ela disse que tem tomado remédio controlado, não tem dormido à noite, os filhos pequenos, esposo desempregado. Eu pergunto, de quem é a responsabilidade para este caso? Não existe outro responsável a não ser o governo do Estado, que trouxe esse pessoal, oferecendo emprego, oferecendo oportunidades. Tais, mais de 50 mil homens nas ruas. Os balneários pernambucanos como Gaibu, Suape, Paraíso, destruídos, marginalizados, todos os dias é violência, é morte, é crimes, é roubo, são tudo. Os BOs que a gente tem feito são muito genéricos. Não sei o que acontece nas delegacias, que os delegados, os comissários, eles não tomam para si a responsabilidade das vidas, de defender as pessoas. Porque todo mundo faz um juramento quando ocupa uma posição. Seja o professor, seja o médico, o policial, todo ele ocupa uma posição, ele tem um juramento a prestar. Então não se presta juramento à empresa SWAP, ao complexo portuário SWAP. Não se presta juramento ao Estado. Se presta juramento a defender, a cuidar das vidas. E isso nós não temos visto. Então hoje, eu vivo sobre câmeras. A minha vida hoje tem sido desse jeito. Minha casa cheia de câmeras, a associação cheia de câmeras, e eu já pedi para o sítio, porque eu tenho sido vigiada por uma pessoa desconhecida,
vários carros me procurando, que eu não sei quem são. As comunidades todas estão com bastante medo. E eu digo, eu também tenho medo pela minha vida. Eu tenho um filho que estuda, eu tenho uma filha que estuda, eu também estudo. Chego em casa de 11h30, sozinha. Meu filho é que vai me encontrar no caminho. Peço para um amigo me encontrar, porque hoje eu não tenho mais segurança. Hoje eu me sinto muito insegura, muito vulnerável. Então, pessoal, todos os depoimentos que ainda passará por aqui, todos os momentos que vocês ainda vão ouvir falar dessa empresa que oprime, que ameaça, que destrói. Uma pergunta me foi feita ali. Até quando o SUAP ficará impune? Até quando as pessoas que comandam essa empresa ficará impune? Eu pergunto diferente. Até quando esse governo do Estado vai fechar os olhos para a sua gente, para o seu povo? Até quando? Então a responsabilidade tem que ser feita para o governo do Estado. Aqui termino minha fala. O que eu vou falar aqui é referido à comissão aqui presente, porque é inaceitável tanta denúncia já feita contra o Estado, porque cada um de vocês tem próprio conhecimento que toda a miséria que acontece com a comunidade tradicionais, com aquelas pessoas que foram expulsas, com aquelas que não existem mais porque se enforcaram, morreram com desgosto, depressão, e que não é levantada nenhuma linha de investigação, até no nome das pessoas. Porque se nós somos pescadores e agricultores, sabemos que o Coronel Pereira Lima, que leva este nome, ele não é coronel, é um tenente, um terceiro tenente. Por que não levanta uma linha de investigação? Como é que procede isso? Por que estão calados? Por que não mergulha fundo na violação de direitos humanos? Essa é uma questão. A outra questão é do Romero. Ele se passa como delegado, ele se passa como policial civil, e ele não é nada disso. E nós não vemos nenhuma linha de investigação contra essas pessoas. Nós não vemos. O que é que está acontecendo? O que é que está acontecendo? Por que não? Se um pobre rouba uma galinha, ele vai parar na cadeia. Falamos aqui de furto qualificado, sem autorização da justiça. Eles são ladrão, tanto quem rouba como aquele que ordena. Cadê a linha de investigação? Eu quero saber, eu quero resposta para isso. Eu quero resposta para isso. A polícia, quando chega nas comunidades, é feito se estivesse numa guerra. Feito se estivesse numa guerra, nem modo de falar com as pessoas tem. Com as pessoas tem. E quando nós prestamos queixa contra os policiais militares que acompanham essa milícia, e somos respondidos como? Eles não fazem isso. Gente, temos prova, temos vídeo, temos foto de vigilante de SUAP, fardado, botando fogo nas casas, armado até os dentes, roubando tudo das pessoas. E cadê a linha de investigação? Onde é que está essa linha de investigação? Onde foi parar? Eu quero resposta. Eu quero resposta. Porque já chega disso. Ou a autoridade constituída não dá resposta, ou vamos dar resposta às autoridades. Porque isso é um absurdo. Chega. Chega. Chega disso, gente. As autoridades têm que se manifestar. Desde a fundação de SUAP, que existe a violação de direitos humanos, pessoas morreram, estão morrendo com depressão. Essas pessoas de SUAP vendem a terra dos próprios poceiros, expulsam os poceiros e depois vendem. Vá lá em Tiriri agora, que você vê mansões sendo levantadas e um nativo não pode construir. Porque paga. Onde é que está a linha de investigação? Só existe o nome promotoria, Ministério Público Federal, Justiça Federal, Polícia Militar. Gente, onde é que está? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Para vocês, comunidade. Não esqueça. Cada um de vocês que se alistou, independente que ficou servindo ao Exército, Aeronáutica, Marinha ou Polícia, vocês também fizeram o mesmo juramento. Todos estiveram lá naquela bandeira, jurando defender seu país e seu povo, tanto aqui dentro como lá fora. Então está na hora, se a autoridade não se levantar, nós jurarmos com o nosso compromisso de defender nosso povo. Porque nós estamos vendo que a justiça vem retrocedendo através de vínculo político. Quer uma prova?
Suape não foi acusado por crime ambiental. Na consequência, você fala só dos matos. E os animais que viveram ali? Qual o processo que tem contra a Suape nesse sentido? Existe vínculo político. Vamos acabar com essa miséria, gente. Vamos deixar de ser besta. E eu quero resposta. Também sou marisqueira, realmente, e sou também agricultora. E defendo não só a minha pessoa, como toda a minha comunidade. Bem, embora todos não estão aqui porque verdadeiramente tem temor e teme mesmo. Porque não é fácil estar aqui botando a nossa cara. Mas sabemos sim que a nossa luta, ela vai continuar. E só vamos parar quando assim vencer. Porque todos que estão aqui têm um objetivo. E o objetivo de cada um é vencer. É vencer. E por isso estamos aqui lutando. Sabemos que Suape não quer isso não. Suape quer ver a nossa derrota. Suape quer ver nós caídos, destruídos. Mas nós estamos aqui para dizer que mais do que qualquer coisa, somos mais do que vencedor. Somos mais do que vencedor. Meu pai é uma vítima de Suape, teve 2 AVC. Luiz Abílio foi uma vítima de Suape, morreu com depressão. Bill, que está aí, morreu após de 3 meses ter saído das suas terras. Não é verdade? Nós sabemos sim dessa história. E quem chegar e dizer que é mentira, está mentindo mesmo. Está mentindo mesmo. Porque a verdade é essa. É morte, é depressão, é AVC que está dando no povo, é casa destruída, é revólver na cara. É isso que Suape está fazendo. Amedrontando. Tentando ver cada um de nós correr da nossa localidade. Né? Foram colocadas muitas pessoas para fora. Aqui tem família que mulheres saiu após ter descansado de 2 meses. Numa época de inverno, teve que ir para a rua. E sua casa foi demolida por Suape. Ele estava ali com segurança, com policiais, né? Ali com seus carros de força e colocando o povo para fora mesmo. Sem dó, sem piedade. E as pessoas, para se refugiar, pediram auxílio, pediram lugares, moradias, né? Foram fazer reuniões e eles disseram que não valia, não precisavam, porque eles não iam vencer. Porque a força maior são eles. Mas nós sabemos que quando nós estamos em força e união e damos as mãos, nós vencemos também. É necessário ter fé e ter coragem. Porque não é para todos que vai vencer, ter que ficar calado, de boca fechada ou escondido, não. Tem que se apresentar, tem que chegar mesmo. Tem que unir as forças. Nau está aí, é um guerreiro, tem nos ajudado muito. Ele tem botado a cara dele e também ele tem sofrido. E a gente sabe disso. Que para nos ajudar ele tem passado também noites escuras. Mas estamos aqui, Nau. Eu estou com você e você está comigo. E a força maior somos nós. A gente faz parte ali de Boa Vista 2. Né? Tomamos parte da direção lá da associação. E muitas vezes a gente está lá sentado na associação e chega as pessoas que a gente só basta ouvir, a gente dá para chorar o que Suape tem feito com o povo ali em Boa Vista 2, né? Esse ano todo ele tem destruído. Agora no dia 13 agora do próximo mês, ele chegou lá numa casa, não vou chamar nem de uma casa, de um barraco que eles dão um direito para a gente fazer, se a gente não pode fazer disso. Colocaram uma corrente, botaram no carro deles e puxaram a casa do senhor que estava lá e derrubaram, né? Fizeram lá e depois tocaram fogo. E a gente foi lá conversar lá com o Suape, com a direção, porque é uma milícia. A gente está ali, 23 famílias, e sofrendo praticamente todos os dias. Todos os dias é pressão. Todos os dias a gente não pode plantar. Todos os dias a gente não pode fazer a nossa cerca. Todos os dias a gente se bate com eu não sei se é vigilante, se é policial. Eu sei que a gente fica batendo para lá e para cá. E dentro da nossa terra, a gente não pode fazer nada. Chega lá os senhores, lá na direção da associação, a gente falta chorar de tanto sofrimento.
nós como um agricultor, nós não aguentamos mais. Nós não aguentamos mais. Eles chegam lá, derrubam, e ainda derrubaram. Nós, como a direção lá da associação, fomos lá, mandaram um representante e disseram, não faça. Pô, eles não derrubaram? Eles têm que fazer. A gente está no nosso lugar, a gente está na nossa casa, na nossa terra. Eles derrubam e ainda, se quiser vocês fazer, talvez eu vou liberar para vocês fazer, talvez. Uma coisa que é nossa. Eu queria que a direção, né? Eu fiquei assim porque essa casa era de um senhor, de um casal já idosos, que chegaram lá chorando. Então é importante, gente. A gente não está pedindo nada a eles. A gente quer viver na nossa terra, tranquilo, plantando como os agricultores. E a gente não tem essas condições, nós não temos essa paz, porque eles botam lá a sua milícia. Queria também que, como o governo do estado, mandasse também a polícia passar por lá no setor da gente, porque além de ter essas milícias de Suape, vários ladrões estão lá, a gente leva as nossas enxadas, leva tudo, e a gente não pode, já que Suape quer expulsar, mas aí as pessoas que saem da cidade, vai lá e termina levando a sua enxada, sua foice. Quer dizer, a gente não tem uma polícia lá dentro, fica logo pertinho aí, dá para fazer isso. A prefeitura também, por outro lado, poderia também fazer os caminhos, até porque nós estamos falando da polícia, mas a viatura também, se não ajeitar o caminho, eles também não podem chegar lá. Então eu queria que nos ajudasse ali em Boa Vista 2. E, na verdade, é essa milícia que existe ali dentro e a gente precisa de paz. Eu quero dizer que estou mais uma vez alegre, mas insatisfeito com mais uma audiência pública, e muitas vezes a gente não vê o respaldo, a resposta necessária que nós todos viemos buscar. Hoje Suape ainda continua usando o mesmo meio estratégico quando vê o cinturão acochando. Hoje, para conhecimento do senhor Edilson Silva, o Pereira Lima hoje não é mais diretor de patrimônio fundiário de Suape. Hoje é um delegado de polícia e ele está na ativa. Entendeu? Suape continua botando coronel, botando major, botando delegado, para continuar intimidando vocês, intimidando a mim. E eu digo à senhora com toda sinceridade, promotora, eu não fiquei satisfeito com a sua resposta. Realmente quem deveria estar aqui é a doutora Janaína, porque muitas vezes, na minha comunidade, eu vi ela dar documento dando direito de Suape derrubar a casa do povo. Eu digo à senhora com convicção no que eu estou falando. Agora, onde é que está o material do povo que foi roubado, levado para o Suape? Que nós mostramos um vídeo dessa realidade. Nós mostramos um vídeo disso aqui, porque o Suape trouxe o Coronel Pereira, botou aqui as fotos do grande empreendimento, mas nós trouxemos, doutor Edilson Silva, as fotos, o pessoal derrubando a casa nos Areais, derrubando a casa em Tiriri, derrubando a casa na Lagoa Zumbi. Cadê as providências contra o Suape? Agora eu faço que nem a Nel disse, o pobre simplesmente rouba uma galinha e vai preso. Hoje nós, cidadãos, nós não podemos pescar. O próprio Coronel Vilela falou para mim, com toda clareza, que se pegar dentro da área portuária, passando para ir pescar, é preso seu material. Agora eu vejo o vigia de Suape andando armado, que não pode. Um policial hoje, ele sabe, o comandante está aqui, ele sabe. Um policial, ele não estando de serviço, ele não pode estar armado. E por que o pessoal de Suape anda armado, intimidando o povo? E mas tem mais uma coisa. Quando o pessoal de Suape vai, liga para a polícia militar, a polícia militar vai, aquela turma de polícia militar, para dar proteção ao roubo de Suape. Isso acontece várias vezes, para dar proteção ao roubo de Suape. Nós ligamos para o 190, eu ligo para o 190, várias vezes como presidente da Associação do Morador da Tatuaca, eu como presidente. Digo que sou presidente da associação, passo meu CNPJ para ele, ligo para a polícia, espero a noite todinha, a polícia não vai. Que hoje eu vim aqui para contar um pouco da minha história e fazer uma pergunta aos senhores. A minha história é que eu vim da Bahia com meu esposo e 3 filhos. 2, já tenho um cidadão pernambucano, com muito orgulho. E me sinto uma pernambucana, por quê? Já voto aqui. Então,
A SUAP e as demais autoridades nos diz que não pode nos agregar porque viemos de fora. A gente veio com aquele sonho de trabalhar. Chegou aqui e encontrou-se com aquela situação, senhores. E o que é que acontece? Entrou em crise, meu esposo está desempregado. Estamos morando ali no sítio, na área, nos areais. E toda vez que a SUAP disse, que chega a notícia que a SUAP vem, eu tenho que tomar medicação, porque eu fico 3 dias sem dormir. Tem uma criança de 2 anos e 7 meses. Sabe o que é uma criança dizer, corre que lá vem a polícia? Às vezes a polícia só está passando para fazer a segurança, mas ele já acha que é a SUAP. Eu, doutora, tenho um filho de 2 anos e 7 meses que diz isso para você. A senhora é mãe, eu tenho certeza, se não é, conhece muitas histórias de mãe. E a gente vem lutando, trabalhando com orgulho honesto, fazendo bico para sustentar a nossa família, porque SUAP era um sonho e virou um pesadelo para muitos pais de família. Conheço história de muitos que morreram em depressão. Tem uma senhora, levanta aí, dona Neuza. Aquela senhora foi tombada por um policial. De quem é a culpa? Do nosso governo. Porque o nosso governo não faz nada para nos proteger. Aí eu venho de fora, não posso ser agregada, mas posso voltar para ele pegar, botar um policial em favor da SUAP e tumbar aquela senhora, porque não deixou. E entramos em acordo para tirar esse pai de família de dentro de um camburão. É revoltante, me desculpe a expressão, mas é revoltante e angustiante. Você ficar 3 noites sem dormir, ou o filho dizer, corre que lá vem, seu Ezequiel. A polícia, SUAP era um sonho, porque virou um pesadelo. De quem? De quem é a culpa? Quem vai nos socorrer? Eu quero agradecer, esse é o meu desabafo. E sei que tem gente pior do que eu, porque sou um nativo. Eu estou há alguns anos aqui. Ainda querem nos tirar de lá sem direito a nada. Eu só quero uma moradia. E dizer, Vera, cada minuto que você fala de sua situação, isso me constrange. Porque de 2004 a 2013, eu era presidente da Associação de Igaibu, quando eu subi ali no treino, que foi construído por a gente, para capacitar os cidadãos. E eu fui, Vera, contratar uma pessoa para bater em mim quando eu ia para a SUAP. Né? Dizer para o governo do Estado, que hoje está falecido, entendeu? Que Jirimu é da mesma cor de laranja, ou é da mesma cor de Jirimu é da mesma cor de cenoura, mas tem seu sabor diferente. Então ele ali fez aquele treino que hoje é onde guarda todas as milícias, entendeu? Daí então a gente dizer ao governo que o nosso povo pernambucano tem que ser capacitado e não o pessoal que vem de fora. Não tenho nada contra, mas eles diziam que nós, que não precisávamos fazer aquilo porque não tinha pessoas qualificadas para o emprego de SUAP, que era isso temporário. Agora, eu estou na Associação de Águas Compridas e fico ali triste quando eu vejo contado um por um o carro de SUAP e 3 carros da polícia atrás. Quando volta com o material do pessoal. Isso me entristece. Vai dizer que não tem milícia? Dizer que a comunidade não é ameaçada? Está ali, seu Bill. Só tem história para a gente contar de um cidadão desse, que luta pelos seus direitos. Ezequiel, quando nós paramos SUAP, em 2006, foi quando o SUAP nos respeitou. E hoje, a gente tinha para o dia 12 marcado uma paralisação, e essa paralisação, SUAP ficou sabendo, chamou algum dirigente do fórum para conversar. E essa situação não vai ser feito, velho, essa paralisação. Aí como é que você vai lutar? Como é que você vai lutar contra a SUAP, que SUAP diz isso, SUAP diz aquilo, entendeu? E nós temos que mostrar esse governo do Estado
que eu não coloquei ele lá, mas vocês que colocaram, é um problema. Eu não coloquei e não vou votar nele. De novo, é o que você, garota, que veio de Salvador para cá, é que deve fazer isso. Votar nas pessoas sérias. Entendeu? E não vender seu voto pelo um saco de cimento, nem pelo milheiro de tijolo. Companheiro, a gente vê uma situação ali dentro de Suape que não é fácil. Ou seja, vejamos ali dentro de Suape, ou seja, quando nós fomos indenizados, nosso deputado, temos hoje família ali dentro, que hoje nós temos com 25 famílias para ser indenizadas, levamos documentação desse pessoal até o CPRH, que diz que aquele dinheiro está lá. CPRH joga para só faltou nos pedir, como presidente de associação, o atestado do óbito do bisavô do camarada para poder levar esse documento. E hoje o que o Pereira Lima nos tem dizido, chega numa reunião de Suape, que realmente não ia pagar mais essas 25 famílias. E hoje esse pessoal foram tirados de lá, jogados nas periferias da cidade, onde vejamos as nossas famílias dali, de dentro, 700 famílias que temos dentro da Fazenda dos Trabalhadores, passando por essa situação, e, ou seja, jogado lá dentro das periferias, a maioria dos filhos dos agricultores, passando por situação difícil, envolvendo nas drogas, e a gente sem poder fazer nada. É isso que nós estamos dentro de Pojuca. Chegamos os agricultores que foram jogados, o SUAP chegou para nós e disse, mas nós vamos fazer um assentamento modelo para botar essas famílias dentro. Nós chegamos ali, comprou 2 engenhos lá dentro de Barreiros, e comprou um engenho aqui dentro do município do Cabo, que chama o engenho Sacambu, que está o companheiro ali do Centraf, que ali tem conhecido lá, e disse, o que jogou essas famílias lá. Eu gostaria de convidar até o nosso companheiro, chamo de companheiro, porque eu tenho sempre visto ele em Suape, de ser vereador, chegar ali dentro de Sacambu para você ver a situação de miséria que o pessoal está vivendo lá e dentro de Barreiro. Muitas famílias lá na fazenda, ou seja, naqueles 2 engenhos que eles compraram lá, chama Ximene, está lá a situação, o povo jogado lá, dentro de uma situação, não tem alimento, não tem trabalho, não tem nada, e é o assentamento de modelo que Suape disse que iria fazer, que eu posso considerar isso como um assentamento miséria que está lá. Assentamento miséria. É o que o Suape tem feito com a família, jogado lá, e tem assim, e para esquecer esse pessoal lá. Hoje o pessoal de Sacambu está lá do engenho, que é do município do Cabo, ou seja, vou concluir. Está lá o pessoal, o morador de lá, que está lá há 20 anos, 30 anos fechado lá, que estava lá com o rendeiro de lá, não recebeu 1 centavo sequer. E lá está a família lá, que você pode ir lá. Eu gostaria de convidar o companheiro vereador e o Fórum Suape para ver lá a situação que aquelas famílias estão vivendo. Muito obrigado. Veja, tem uma questão, essa aqui deve ser a audiência, deve estar perto da audiência de número 60, que eu faço como presidente da Comissão de Direitos Humanos em apenas 2 anos e 8 meses, 2 anos e 9 meses. E todas as audiências a gente procura dar um sentido prático, um sentido de encaminhamento, nem que seja apenas para a gente garantir a aceleração de um processo de mobilização, de autoconhecimento, de nivelamento e tal. Mas essa aqui a gente precisa, avançar. E o processo de organização, para uma luta como essa, tem que ser um processo que funcione como uma espécie de torniquete. A gente tem que fazer de cada audiência um passo a mais. Uma audiência não serve para resolver um problema, não. Muitas vezes ela pode até resolver, mas nós não temos aqui poder de resolução. Porque a resolução, ela depende de um conjunto de fatores. De um conjunto de fatores. Fatores de natureza legal, jurídica, fatores de natureza política também. E fatores de natureza da correlação de forças mesmo, junto à opinião pública, que nós precisamos tratar. Essa questão do torniquete, nós temos que ir encurralando o Suape, encurralando o governo, encurralando o governador. E aqui tem a primeira questão que nós temos que resolver, eu já coloquei isso numa última reunião. Enquanto a gente estiver tratando de Suape, enquanto a gente estiver tratando de Romero, de Pereira, ou desse novo delegado que está lá, nós não vamos estar acertando o coração do problema. Por quê? Porque Suape é uma empresa do governo.
E quem manda em Suape é o governador do estado, que tem nome e endereço. Tem nome e endereço. A impressão que eu tenho é que o endereço da nossa ira, da nossa insatisfação, da nossa rebeldia, do nosso protesto, não deve ser Suape. Não deve ser a portaria de Suape. Deve ser a portaria do Palácio do Campo das Princesas. Porque Suape não é um ser político. Suape não está nem aí para a opinião pública. Agora o governador está, e quem manda, o superintendente de Suape é um cargo comissionado do governador, minha gente. É um cargo comissionado do governador. Então essa é uma primeira questão, que eu acho que a mobilização heróica que vocês estão fazendo tem que mudar de endereço. Nós temos que politizar o problema. Politizar não significa eleitoralizar, não. Politizar é a mobilização nossa, dar um salto político de qualidade, no sentido de que a gente tem que atingir a dimensão política do problema. E nós temos que ir na cabeça. Nós temos que mirar na cabeça do problema. E a cabeça do problema é o governador. Que o destino que Suape quer para todo mundo aqui é o destino da favelização. É o destino de colocar vocês num lugar sem condições, onde a criminalidade vai imperar. Isso é que Suape quer. Mas enfim, vamos ter que trabalhar isso, porque se ela fez o acordo para pagar a indenização, a gente vai ter que ver qual é o amparo legal que tem aí, e está aí o Ministério Público para também nos ajudar nisso. Bem, as questões dos BOs, nós temos, o procedimento que eu estou sugerindo aqui é que a gente reabra no Ministério Público, tem que ver em que situação está isso, para que a gente ou recorra ou reabra, porque os informes aqui são bastante contundentes, inclusive de domingo agora. Os BOs não são feitos, há resistência para fazer, e quando é feito de maneira a não garantir a instrução de um inquérito decente, porque não captura aquilo que as pessoas disseram. Então, a gente vai ter... Então, assim, fica o compromisso nosso aqui de tentar fazer uma audiência aqui. Eu me comprometo a vir pessoalmente, como deputado, ter uma audiência com a doutora Janaína, se ela for ainda titular disso, para a gente conversar sobre em que termos foi realmente arquivado. O meu mandato fez um apelo ali, recorreu de alguma forma ao Procurador-Geral de Justiça, mas nós vamos reabrir isso. Com relação às milícias, a gente vai, da mesma forma, procurar o Ministério Público Federal. Estadual também, mas eu acho que é importante o crime de milícia federal. Essa foi a informação que eu recebi. E o Ministério Federal ele tem que estar nisso também. Porque, assim, com todo respeito à instituição Ministério Público, com todo respeito, mas a gente sabe, lamentavelmente, que no estado de Pernambuco nós estamos tendo um alinhamento pouco republicano com relação a algumas instituições. Por conta das relações políticas que se estabelecem. Nós pedimos uma audiência à presidência de Suape recentemente, semana passada. Por que disso? Porque nós temos o mesmo entendimento que o deputado Edilson tem, que quem é o patrão é o governador, ele que indica o presidente. Lembro a vocês, no dia 26 de outubro do ano passado, foi feito um ato público que se deslocou da Praça 13 de Maio até o Palácio do Campo das Princesas. O intuito foi entregar uma carta ao governador com 16 reivindicações feitas por vocês. Chegando ao palácio, um grupo foi recebido para o 3º ou 4º escalão e que ele remeteu as reivindicações à Suape,
à empresa SUAP, que dizia respeito à empresa. Reunião que nós fizemos dentro do Fórum SUAP com as comunidades aceitaram negociar com o SUAP, e nós tentamos estabelecer uma relação com o SUAP, marcamos uma reunião com a presidência de SUAP, fomos até lá, um grupo de quase 40, 50 pessoas, e se definiu nessa reunião que haveria linhas temáticas a serem discutidas, não é? Ponto a ponto. Nós pedimos essa reunião com a presidência de SUAP para esclarecer um ponto. Colocamos, como havíamos feito uma reunião anterior, conjuntamente com as comunidades, nós dissemos como que nós vamos manter uma mesa de diálogo com o SUAP se a violência continua. Falamos para o Marco Batista e para toda a diretoria, desde a reunião que nós tivemos conjunto, como nessa reunião que foi pelo Fórum SUAP, somente que nós é que pedimos a audiência, não foram eles, nós dissemos, é pré-condição, como que nós vamos sentar juntos, discutir os problemas, se as pessoas, quando voltam às comunidades, teve lá o seu pé, teve a violência praticada, é uma pré-condição, não dá para sentar na mesa. Além disso, há uma desigualdade, há uma assimetria de poder muito grande, os afetados discutindo as reivindicações com o governo do Estado. Como? Então nós fomos para essa reunião solicitar e exigir ao mesmo tempo que tivessem outras entidades participando desse diálogo, Ministério Público, movimentos sociais ligados à questão de direito humano, fossem lá como observadores dessas reuniões, porque senão nós vamos ficar sendo empurrados com a barriga até o ano 2030, então nós fomos lá com essa intenção, não negociamos em nada o ato público do dia 12, seu Clério, o que aconteceu foi uma decisão das comunidades em adiarem o ato público. O Fórum SUAP pratica uma democracia participativa, então se as pessoas tiverem dúvida, perguntem a quem foi para as reuniões. Não, eu só queria fazer um esclarecimento sobre meus encaminhamentos dentro da promotoria de Pojuca, que eu destaquei aqui, é a questão da proibição, como se a prefeitura tivesse proibido a entrada de agentes de saúde para fiscalizar, não é isso? Isso realmente é uma questão que eu vou rever, vou acompanhar, acho que não é uma questão difícil de se reverter, né? E principalmente se existe esse tipo de proibição. Outra coisa, viu, deputado Edilson, a concessionária do pedágio, são duas, salvo engano, é a Rota do Mar e a Rota do Coqueiro. Eu tive acesso, isso já vem uma discussão muito grande desde que eu cheguei de Pojuca, desse pagamento do pedágio, porque eu entendo que um contrato administrativo existente entre o Estado de Pernambuco e uma concessionária privada não pode impedir o acesso nem de oficial de promotoria, nem de oficial de justiça, nem de serviço de saúde, enfim, uma série de previsões que a diretoria do SUAP me informou como prevista contratualmente, quer que, inclusive, que o Ministério Público e oficial de justiça, inclusive, coloque dentro do seu orçamento uma previsão de pagamento do pedágio. Para mim, eu entendo que isso é uma violação, é um impedimento do exercício de Estado. Eu não posso cobrar uma polícia militar entrar, eu não posso cobrar um oficial de justiça que vai com mandado, uma notificação judicial para pagar para entrar. Eu não posso mandar o motorista do Ministério Público a pagar para notificar uma pessoa lá dentro. Mas e com relação aos moradores? Sim, e pior ainda, então é isso que eu vou chegar. E ainda em relação aos moradores, as pessoas que estavam lá e muitas vezes antes. Então, eu queria chamar a atenção que a questão do pedágio é uma questão dos moradores e uma questão ampla do próprio Estado. E que está prevista dentro de um contrato, que aí isso é que eu questiono. Então, isso tem um procedimento lá na minha promotoria que eu acho que esse contrato é absolutamente inconstitucional. Agora, eu não... inclusive, os oficiais de justiça lá em Pojuca entraram com mandado de segurança contra o juiz da comarca, concedeu a liminar, e o Tribunal de Justiça revogou a liminar, entendeu? Revogou a liminar, dando ganho de causa à SUAP. Então, assim, se vocês, moradores, estão com dificuldade, até os oficiais de justiça, em cumprimento de mandado judicial, estão com dificuldade. Veja como a questão é complicada. Entendeu? Então, eu tenho isso, e isso acho que é um pleito que pode ser do senhor também, rever, porque o próprio Tribunal de Justiça concedeu. A representação referente ao pedágio
para a Procuradoria-Geral de Justiça, que eu já tenho um procedimento que já fiz, estou fazendo, mas, assim, se puder dar um reforço nesse ponto do pagamento do pedágio, para o morador, principalmente, que é o nosso foco aqui, mas que essa questão realmente é mais ampla e que envolve a atuação do próprio Estado. Eu queria só fazer um esclarecimento aqui, porque foi mencionado o TAC. O TAC foi firmado na 3ª Cidadania, por doutora Janaína, foi para que a Secretaria de Planejamento do município exerça o poder de polícia em relação a essas novas construções, invasões que estão sendo feitas, inclusive muitas vezes para a construção de casas de pessoas abastadas em área de proteção ambiental, tá certo? Então, se o TAC firmado na intenção de proteção, de tutela de uma área de preservação e preservados os direitos das comunidades, porque está lá inserido, está sendo utilizado para fins escusos, é preciso que seja feita uma reclamação, uma representação quanto à utilização indevida do TAC que foi firmado com o Ministério Público, porque a finalidade dele não é essa, né? Agora, de qualquer forma, enquanto aos encaminhamentos em relação a essa situação daqueles bens que já haviam sido apreendidos, acho que tem que se apurar se não está nesse galpão onde está. E se vocês estão trazendo que esse registro não é feito oficialmente, não existe, então, por isso que eu preciso, nós, instituição, Ministério Público, precisamos que vocês façam esse levantamento, que bens são esses que foram apreendidos, para que a gente possa questionar do poder público qual foi o encaminhamento, onde é que eles estão, se não estão nesse galpão, em algum lugar devem estar. E se não estão, tem que se identificar os responsáveis, porque o poder público, quando faz uma apreensão, ele é o depositário fiel daquele bem, e ele vai ter que dar conta. A gente não vai conseguir estar resolvendo tudo em audiência pública, é uma coisa complicada de se agendar, até pelos atores envolvidos, mas que se criasse um grupo de trabalho com as autoridades envolvidas, as instituições envolvidas, e que tivesse encontros bimensais, se não puder ser mensais ou trimestrais, para acompanhamento dos encaminhamentos e da liberação sobre novos encaminhamentos. Diante de tantas coisas tão graves, né, e diante de tudo o que foi falado, eu acho que a gente, como foi colocado, tem que sair em encaminhamento. Gostei muito também da proposta da minha colega Alice. E assim, foi falado que o Ministério Público poderia eventualmente ter alguns alinhamentos. Eu só quero lembrar que o Procurador-Geral de Justiça, ele é apenas o chefe da instituição por, no máximo, 4 anos. O Ministério Público ele é constituído por vários colegiados na administração superior e pelo seu corpo maior, que são os promotores de justiça. Então, somos nós, os órgãos de atuação, e os procuradores que estamos lá no órgão da administração. Então, o que eu quero dizer com isso? Que os promotores têm autonomia funcional, eles têm total autonomia para trabalhar. Independente de qualquer coisa, seria importantíssimo sair daqui, eu conversei aqui com o professor a respeito do fórum, um documento do fórum, encaminhando o que aconteceu nessa audiência pública, como a sequência das anteriores, mas, sobretudo, dizendo esses fatos mais graves e a sequência deles, porque não são fatos isolados, e pedindo providência do Ministério Público de Pernambuco, tá certo? E caminhar diretamente ao Procurador-Geral, e isso precisa chegar na cúpula, porque não chega. Infelizmente não chega, porque não tem notícia, ninguém sai de lá do gabinete, porque funciona tudo lá. Eu estou dizendo a vocês que não chega mesmo. Foi aí dado uma qualificada nos encaminhamentos que nós demos e nós podemos estabelecer. Agora, eu acho que está muito na mão do Fórum SUAP, articular esse grupo de trabalho para que a gente tenha, Heitor, né? Eu acho que, né, qualifica esse encaminhamento que a doutora Bernadette colocou aqui, fica sob a responsabilidade do Fórum. As responsabilidades, a nossa comissão se coloca como parte desse grupo de trabalho, o nosso mandato e a nossa gestão à frente da Comissão de Cidadania e Direitos Humanos. A gente vê sempre, dificilmente eu vou ter condição de acompanhar diretamente, mas um assessor da gente, um advogado pode estar acompanhando para estar fazendo essa movimentação. E, bem, essas questões aí das mansões, etc., vamos dar um jeito, Nau, de ver como é que a gente vê isso para poder compor o conjunto, né, da nossa argumentação. E eu quero dizer que a nossa posição do nosso mandato, da comissão, é do permanente diálogo. O diálogo com o SUAP, inclusive concordando com tudo que Heitor disse aqui.
o diálogo é possível e necessário, e nós temos que ser sempre os defensores do diálogo. Nós não podemos nunca ser acusados por SUAP de ter rompido o diálogo. Agora, diálogo entre a raposa e a galinha tem que estar bem organizada. Porque não existe diálogo entre a raposa e a galinha. A galinha tem que chegar lá bem armada, tem que chegar lá bem organizada, porque senão a raposa traça a galinha. É que a gente tem que estar sempre dialogando com o SUAP, mas apertando o governo. Que é para o governador chegar para o presidente de SUAP e torcer a orelhinha dele e falar: resolva isso, que eu não quero mais esse povo na porta do palácio, não. Eu não quero mais essa campanha. Vai ter eleição ano que vem, eu não quero mais esse povo falando mal de mim, não. Porque eu quero ganhar a eleição. Então a gente tem que negociar, dialogar, mas tem que fazer a pressão, porque senão não adianta. É igual negociação sem greve. Negociação sem greve é para deixar tudo como está no sindicato. Dificilmente vai acontecer alguma coisa, não é verdade? Então, gente, veja, eu gostaria, a gente tem muita coisa aqui represada, muita gente queria muito falar mais. Então, assim, a gente vai encerrando a audiência por aqui, com esses encaminhamentos. A gente vai fazer uma ata, certo? Momentos como esse aqui não precisam demorar tanto, mas nós prometo a vocês que a gente vai tentar, o mais rápido possível, fazer uma outra audiência para poder fazer um balanço do que está acontecendo e a gente poder dar os encaminhamentos que forem necessários. Tá ok? Muito obrigado pela presença de todos, principalmente as autoridades que estão aqui. Muito obrigado.